Pega a tua Bíblia, eu te convido essa noite, pega a tua Bíblia. Glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Que bênção nós estarmos aqui essa noite, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, tá bom? Depois de uma manhã hoje tão poderosa na presença de Deus. Quantos aqui gostaram do seminário? Gostaram? Muito poderoso. Foi bênção de Deus, essa é a verdade. Uma coisa que eu aprendi é que momentos eles não voltam mais. Esse seminário, dessa forma, nunca mais você vai fazer. Sabia disso? Nunca mais você vai fazer esse seminário da forma que foi feito hoje. As pessoas que estavam aqui ministrando, aquelas pessoas que estavam tocando, nunca mais. Seria a mesma frase que, não sei quem falou essa frase, mas que diz dessa forma: águas passadas, elas não voltam mais. E realmente, momentos, eles são únicos e nunca mais eles vão ser os mesmos. Então, você que veio, agradeça a Deus, tá bom? Agradeça a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16. Eu sei que alguns sabem até de cor esse versículo da Bíblia. Pastor, não precisa nem procurar, que eu conheço, pastor, mas vai lá. João 3,16. Eu vou ler. Olha só o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu vou falar e você vai repetir, tá bom? Porque você tem que decorar esse versículo. Pastor, eu já sei. Amém. Repita assim comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Feche teus olhos só mais um momento. Pai, Espírito Santo, eu lhe peço que o Senhor venha falar conosco essa noite. Eu me coloco apenas como um instrumento, como um vaso, onde o Senhor tem total liberdade, Deus, em direcionar e transmitir aquilo que está no teu coração, Deus, para a vida dos teus filhos aqui essa noite. Pai, fala conosco essa noite, e eu já te agradeço pelas tuas palavras, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para Jesus? Dê um aplauso bem bonito para Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Nós estamos diante de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, João 3,16. Isso aqui, alguns pregadores teólogos falam que é o versículo áureo da Bíblia, o mais importante da Bíblia. Então, se ele é tão importante assim, eu entendo que nós devemos meditar nas verdades que ele traz para a nossa vida. Se é importante, nós temos que meditar. Nós temos que pegar ele e esmiuçar ele, para ver que algumas verdades que nós temos que entender. E eu já falei uma vez para vocês sobre a palavra de Deus, que ela surte efeito na vida de uma pessoa quando alguém entende a palavra. Sabia disso? As bênçãos que estão contidas na Bíblia, elas vêm para a vida do homem e da mulher quando você lê e entende aquela bênção. Sabia disso? É por isso que a Bíblia é um livro que você lê ela e você medita. Você medita nos versículos da palavra, porque a meditação vai gerar um aprendizado. E quando você medita, o próprio Espírito Santo, que é o nosso professor, ele te mostra o que está por trás da letra, o que está por trás do ponto final. Pastor, existe algo por trás da letra da Bíblia? Existe. É algo que nós chamamos de revelação.
E o Espírito Santo, ele é essa pessoa que traz a revelação da palavra, dá luz e entendimento nos nossos olhos, e nós começamos a compreender coisas na Bíblia. E quando nós compreendemos, aí nós podemos usufruir daquilo que nós entendemos. Mas enquanto nós, por exemplo, leio como um livro qualquer e não medito nela, passa desapercebido as promessas de Deus, passa desapercebido as profundezas da palavra. Então eu já te aconselho essa noite, sabe o quê? Quando for ler a Bíblia, medite nela. E ainda antes de começar a lê-la, faça uma oração, pedindo auxílio do maior mestre que existe no nosso meio aqui, tá bom? Tá aqui no nosso meio, chamado Espírito Santo de Deus. Ele é o maior mestre. Ele nos ensina a verdade que está nela, tá bom? E essa noite, eu sei que se você ler esse versículo, você vai alcançar mais revelações ainda daquilo que existe dentro dele, que é João 3,16. Mas algumas que o Espírito Santo nos deu essa noite, eu quero transmitir para nós, para mim e para você. Vamos repetir de novo esse versículo? Se ele é tão importante, repita assim comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos aqui, de início, meditar e entender que esse versículo está falando do amor de Deus. O amor de Deus, esse versículo está falando. E eu já quero que você entenda essa noite que o amor de Deus é diferente do meu e do seu. É totalmente diferente o amor de Deus para conosco, tá bom? O amor de Deus com o nosso amor é totalmente diferente. E eu quero essa noite que você comece a entender algo, comece a entender uma coisa. Essa frase, o amor de Deus, ele é incondicional. Pastor, o amor de Deus, ele é incondicional? Quer dizer que ele nos ama por mais que nós não mereçamos. Não se assuste, nem se escandalize. Mas se eu te dissesse essa noite que nenhum de nós, nem eu, nem o mais santo aqui, que está aqui dentro dessa igreja, merecia o amor de Deus. Pastor, ninguém merecia, não. É por isso que ele é incondicional. Ele é um amor dado a alguém que não merece. E essa pessoa que não merece esse amor é eu e você. Eu e você. Então, eu quero falar essa noite sobre esse amor que nós não merecemos. Mas pela graça de Deus e pelo amor de Deus, esse amor ele nos alcançou. Você pode dar uma glória a Deus para Jesus? Ele nos alcançou, tá bom? Ele nos alcançou. E se nós aqui destrincharmos esse versículo da palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós podemos entender algumas coisas. Eu quero que você se atente a essa palavra essa noite, para você absorver ela e levar ela para a tua casa. Mas se nós pegarmos esse versículo, nós vamos começar a entender algumas coisas, tá bom? Primeiro, você já entendeu que o amor de Deus ele é incondicional. Você não merecia e esse amor te alcançou. Glória a Deus por isso. Isso quer dizer, sabe o quê? Que o amor de Deus por você, ele tem a sua vida, a minha vida como alvo. Pastor, o amor de Deus, ele tem a nossa vida como alvo. Os primeiros versículos dizem assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Só para você, para questão de conhecimento, questão de informação. Nunca ninguém conseguiu dimensionar essa pequena frase aqui, tal. Não existe um sábio no mundo, não existiu ninguém que consegue colocar em proporções, em quantidade esse tal. Até o próprio evangelista, que foi o homem que recebeu a revelação de Deus. E eu fico, às vezes, lendo a Bíblia e eu viajo. Porque eu quero que você entenda algo sobre as escrituras da Bíblia. A
Bíblia ela foi escrita por homens. É claro que inspirado pelo Espírito Santo. Mas a revelação ela veio para pessoas, para homens. A revelação veio para o apóstolo Paulo. Aqui no nosso caso aqui, a revelação veio para João. E eu posso ver uma revelação vindo agora para João sobre o amor de Deus. Uma revelação vindo sobre a grandeza do amor de Deus. E ele entendendo que Jesus tinha morrido na cruz por amor aos seus servos, aos seus filhos. Aí vem agora essa revelação desse versículo. E ele começa agora a procurar palavras para tentar dimensionar. Ele começa agora a calcular números. Num perdão, o autor conseguiu calcular números. É claro que usou uma definição do infinito. O próprio Jesus, o Pedro perguntando: quantas vezes devo perdoar o meu irmão, Senhor? O Pedro deu o número da época, 7 vezes. É 7. Aí Jesus jogou algo que culturalmente simbolizava infinitas vezes. Jesus falou: não, o número exato é 70 vezes 7 que você deve perdoar a teu irmão. Então, por perdão, teve-se números. Agora, quando João ele tenta dimensionar o amor de Deus, eu fico imaginando. Calcular não dá para calcular. Dimensionar, vou tentar usar alguma frase para dimensionar esse amor. Como Deus ele amou esse mundo, vou tentar, e não vinha essa frase, não vinha essa revelação. E você consegue agora entender, e falar: não existe palavra. Você não sabe o que eu vou colocar? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Eu quero que você entenda essa tal maneira. A única coisa que nós podemos compreender, sabe, que é uma tal maneira, é algo muito grandioso. Deus amou as pessoas de uma forma incondicional. Uma coisa que eu quero que você entenda já: o amor de Deus ele tem um alvo. E sabe quem é o alvo do amor de Deus? É eu e você. Nós somos o alvo. Eu até fico imaginando o porquê Deus ele cria o ser humano. Eu fico imaginando por que Deus ele criou a raça humana, por que Deus criou Adão, colocou dentro de um jardim, todos os dias tinha comunhão, relacionamento com aquele homem no jardim do Éden. Mas sabe o que eu fico viajando e pensando? Uma das coisas que levou Deus a criar o homem, sabe para quê? Para o amá-lo. O homem virar alvo do seu amor. Eu não sei se você consegue se compreender como alguém amado por Deus. Pastor, Deus ele me ama dessa tal maneira aí que o Senhor está falando. E nós como filhos, quando nós começamos a entender, que nós somos amados pelo Deus a qual nos criou, o diabo ele perde muita coisa na nossa vida. Porque uma das coisas que às vezes paralisa o homem de alcançar, de crescer ou de viver um relacionamento íntimo com Deus é pensar o quê? É pensar que Deus ele é um Deus distante. Tu sabia que lá fora existe ideologias e religiões que pregam Deus existe, mas Deus ele é um ser distante. Umas religiões até pregam Deus é um Deus que não se preocupa com Deus, é se preocupar com o teu problema. Eu já vi gente falando isso. Eu já vi gente falando assim: olha, tu acha que Deus não teria mais coisas para fazer do que se preocupar com o teu problema? Eu já vi gente falando: não, Deus ele mora lá milhões de distância, quilômetros de distância, e aqui ele não tem tempo para ficar olhando essa terra. Palavras mentirosas. Quando nós começamos a entender o amor de Deus, sabe o que nós entendemos? Que Deus ele se preocupa com os mínimos detalhes, que Deus ele se preocupa com os nossos problemas, que Deus ele está a todo momento, entenda isso, Deus ele está a todo momento, sabe onde? Do nosso lado.
Deus ele está em todas as circunstâncias ao nosso redor. Aí o diabo, ele coloca na cabeça do homem e da mulher que Deus ele é um Deus distante, que Deus ele é um Deus que não se preocupa. Mas eu quero que você entenda uma coisa hoje como filho de Deus. O meu Deus e o teu Deus, ele nos fez e nos tornou alvo do seu amor. E como nós somos alvo do seu amor, ele sempre vai cuidar de mim e de você. Quando nós começar a viver a nossa vida andando lado a lado com Deus, ela vai ser melhor. Sabia disso? Tu sabe por que muitas vezes nós pecamos e erramos? Porque nós pensamos que Deus está distante. Se nós começássemos a entender que Deus ele está dentro da nossa casa, que Deus ele nos acompanha para o nosso trabalho, quando nós começássemos a entender que Deus ele anda assim perto daquelas pessoas que são os seus filhos, nós começaríamos a errar mais, errar menos, nós começaríamos a pecar menos. Sabe por quê? Porque nós saberíamos da presença desse Deus perto de nós. Eu quero que em nome do Senhor Jesus, essa noite você seja agradecido por essa tal maneira, tá bom? Que mesmo eu não merecendo, Ele me escolheu como alvo, para que eu pudesse ser amado por Ele. Então nós já podemos entender, olha, eu sou alvo desse amor de Deus, eu sou alvo. Aí outra coisa que nós podemos entender, sabe o que é? Entenda isso essa noite. Quando alguém ama alguém, qual é a melhor forma de mostrar para outra pessoa que você a ama? Se eu amo a minha esposa, qual é a melhor forma de eu provar para ela que eu a amo? Tratá-la bem, glória a Deus, tratá-la bem. Mas uma das formas que prova ou demonstra quando alguém ama outra pessoa, sabe como é que é? Dando algo para aquela pessoa, ou em outras palavras, presenteando. Quando você presenteia uma pessoa, você está demonstrando o teu amor para com ela. Tu sabia que o amor que Deus ele nos tornou, ele nos fez como alvo, esse amor ele também demonstrou. Pastor, Deus ele demonstrou esse amor como? Como Deus ele demonstrou? Quero que você entenda isso. O amor de Deus por você foi demonstrado. Parte B do versículo. Como é que foi demonstrado, pastor? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ao versículo continua, que deu o seu Filho unigênito. Deus ele demonstrou o amor. Deus ele nos presenteou com aquilo que ele tinha de mais importante. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus ele é o maior ofertante da Bíblia. Pastor, Deus ele é o maior ofertante, porque Deus ele não ofertou recursos monetários, não. A oferta que o nosso Deus ele deu na minha vida e na tua vida, sabe qual foi? O seu próprio Filho. E sabe o que é isso? Eu quero que você entenda, isso é demonstração de amor. Quando alguém te doa algo, quando alguém te dá algo, quando alguém te presenteia, ele está falando assim, olha, eu te amo. E o que Deus ele fez? Deus ele demonstrou, ele não só falou. Deus ele não ficou igual um tagarela falando, não, eu amo, mas como algumas pessoas falam aí, não, eu amo tu lá e eu aqui. Deus não é dessa forma. Deus ele falou, eu amo de uma tal maneira, mas eu como demonstração desse amor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar o maior presente que alguém pode receber nessa terra, nessa vida. Pastor, qual foi o maior presente que Jesus ele fez? Entregando o seu próprio Filho para morrer numa cruz a favor da minha vida e da tua vida. Existe um verso na Bíblia, esse verso ele fala tudo, que é Romanos 5,8. Olha só o que a Bíblia diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sabe como? Porque Cristo morreu
em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A Bíblia fala que, como demonstração do amor dele para mim e para você, ele provou dando o quê? O seu próprio Cristo, o seu próprio Filho, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Para maior entendimento ainda para você essa noite, para você entender que realmente Deus, ele demonstrou esse amor. 1 João 4,9, olha só o que diz 1 João 4,9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você pode dizer assim: Senhor, eu te agradeço por esse presente. Fala assim: eu te agradeço por esse presente, Deus. Isso foi a maior demonstração que uma pessoa pode ter feito por alguém de amor. Se você um dia pensou: a maior demonstração que eu recebi de amor na minha vida foi um dia o meu esposo, pastor, ele me deu uma cesta café. Meu esposo me deu um buquê de flores, pastor. Essa não foi a maior demonstração que você recebeu de amor. A maior demonstração que você recebeu de amor foi dado por Deus, e ele entregou o seu próprio Filho. E eu quero que você entenda isso: nós nem merecíamos. Eu gosto desse verso quando fala assim, mas ele diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho. Sabe o que eu posso entender? É claro que não existe conversão sem o agir e o trabalhar do Espírito Santo. Até mesmo o ato de alguém vir um culto essa noite, quero que você entenda isso. Não existe alguém que está aqui essa noite sem que anteriormente, ainda durante o dia, horas antes, o Espírito Santo tivesse começado um trabalhar na tua vida, no teu coração, movido ele para você hoje estar aqui nesse culto. Não existe ninguém aqui que possa falar assim: não, pastor, eu vim aqui aleatoriamente, estava passando na frente, pastor, e decidi parar. Não. Até aqueles que vieram dessa forma, o próprio Espírito Santo os conduziu até aqui. Mas se você ainda sentiu um desejo de estar na casa do Senhor, esse foi o trabalhar do Espírito Santo na tua vida. Então, se até para vir para o culto, o Espírito Santo ele colabora, ele trabalha, ele flui, ele bate para que nós estejamos na presença de Deus, eu entendo que a conversão, ela não acontece sem o agir e o trabalhar do Espírito Santo. E sabe onde começou o trabalhar do Espírito Santo? Quando eu ainda estava em trevas, quando eu ainda estava nas mãos de Satanás, quando eu ainda estava na mesa do bar, quando eu ainda estava nas drogas, quando nós estávamos no lamaçal do pecado, lá começou o trabalhar do Espírito Santo para nos trazer até a presença de Deus. Eu tenho certeza que aqui, ainda antes de você se converter, ninguém que amava a Deus não. Sabia disso? Pastor, ninguém amava a Deus é quem se converteu, não. Se você falar assim: pastor, mas eu era um mundano, pastor, e eu tinha temor no meu coração, eu também tinha. Eu nunca fui de blasfemar contra Deus quando eu era do mundo, não. Mas sabe o que a Bíblia fala? A condição daqueles que amam a Deus, a condição de amar a Deus é fazer sua vontade. Se alguém faz a vontade de Deus, essa pessoa está dizendo assim: não, eu amo a Deus. Por quê? Porque eu faço a vontade de Deus. E a verdade é que quando nós não estávamos na presença, nenhum de nós fazíamos a vontade de Deus. Então o que nós não amávamos a Deus. Mas mesmo nesse tempo que nós não amávamos a Deus, sabe o que já existia? Um amor de Deus para conosco. Mesmo nesse tempo que nós não amávamos a Deus, Deus ele já nos amava. Essa é a verdade. Você consegue imaginar você lá na mesa do bar, você que era drogado, você que era prostituta, estava lá no pecado.
desobedecendo a Deus, virando as costas para Deus, e Deus olhando para você e apaixonado por você, olhando para você falando: eu te amo, eu te amo. E o Espírito Santo começando a trabalhar na tua vida. E você passava em frente de igrejas, ouvia um louvor, dava vontade de entrar. E pessoas da tua família eram usadas para falar do amor de Deus para você. Aquelas palavras tocavam no teu coração. Sabe o que era isso? Era Deus demonstrando o amor dele pela tua vida, dizendo assim: olha, eu lhe amo, e eu quero te tirar daí. Então eu quero que você entenda, ainda antes de nós o amar, ele já nos amou. E como demonstração disso, sabe o que ele fez? Ele nos tirou da garra de Satanás e nos trouxe para a sua presença. Isso é a maior demonstração de amor. Enquanto que alguns aqui, você no meio da sociedade era aquela pessoa que não tinha jeito. Enquanto alguns aqui, até mesmo no seio da tua família, você era aquela pessoa que a tua família falou: olha, não vai ser nada. Enquanto alguns aqui que até receberam palavras de maldição de dentro da sua própria casa, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, enquanto ninguém dava nada por você, você consegue agora ver um Deus grande, poderoso, que ama as pessoas, olhando para você e fala: tem jeito sim, tem jeito, eu vou trazê-lo para a minha presença, vocês vão ver, vai mudar, vai mudar. É o que Deus ele fez. Deus ele fez isso. Nós não amávamos, ele já começou nos amando. Então isso é sinal de agradecimento, essa é a verdade. Agradeça ao Senhor. Outra coisa que nós podemos entender nesse versículo de número 16, sabe o que é? Vamos aqui seguindo lendo ele. O amor de Deus por você, para alguns aqui, aguarda a sua decisão de crer e aceitar esse amor. O versículo segue dizendo assim: porque Deus amou o mundo, repita comigo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Chegamos aqui agora, repita: para que todo aquele que nele crê. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Deus ele te ama. Glória a Deus por isso. Mas você sabia que Deus ele quer ser correspondido? Pastor, Deus ele quer ser correspondido, é. A pior coisa que pode existir no mundo, sabe o que é? É você amar alguém e esse alguém continuar te rejeitando. Eu sei que a experiência mais fácil de assimilação seria na vida conjugal. Se alguém que um dia passou pela experiência de gostar muito de uma pessoa e essa pessoa só te maltratou, sabe o que aconteceu? Você sofreu. Por quê? Porque a pessoa não foi recíproca. O amor de Deus, eu quero que você entenda essa noite, ele tem que ser correspondido pela minha vida e pela tua vida. Ou, para ser bem direto, se Deus ele lhe ama, hoje que ele te trouxe para a presença dele, é tua obrigação agora amá-lo. É tua obrigação hoje amá-lo. O verso fala assim, olha, porque todo aquele que nele crê. O que você tem que fazer é crer em Jesus. Quando você crê, pastor, eu aceitei Jesus. Opa, então começou bem, porque você crê em Jesus. Não existe ninguém que tenha aceitado Jesus sem crer nele. Então se um dia você reconheceu Jesus como teu Salvador, você seguiu esse passo aqui. Você creu que Jesus morreu numa cruz. Você creu que Jesus lhe deu o direito de ser salvo. Pastor, isso é corresponder ao amor de Deus? É. Todo aquele que crê naquilo que Deus fez na obra da cruz, essa pessoa está correspondendo a esse amor. É claro que nós aqui vamos aqui aumentar o nível de comprometimento com Deus. Como eu falei agora, como demonstramos o amor por alguém, pastor? Pelo menos nós para com Deus, fazendo a vontade dele, vivendo para ele,
se entregando para Ele, dizendo que a nossa vida pertence a Ele. O relacionamento nosso para com Deus, nossa demonstração de amor é isso. Uma coisa que essa noite você pode fazer, sabe o que é? É entregar a tua vida como um sacrifício vivo no altar do Senhor. Porque eu entendo que todos aqueles que declaram amor por Deus, eles não são donos mais da sua própria vida. Pastor, aquele que declara amor por Deus não é dono da sua própria vida? Não! Quando Deus ele te trouxe para a presença dele, Deus demonstrou o amor dele para você, e agora você tem por obrigação demonstrar o teu amor para com ele. E a melhor forma de demonstrar amor para com ele, sabe o que é? Crer e se entregar de todo o teu ser para esse Deus e para esse Salvador. Essa é a melhor forma. Não dá para você dizer assim, não. Em um relacionamento conjugal você fala assim, não, eu amo a minha esposa, eu amo a pastora Polly. Aí não dá para me falar assim, não, mas de vez em quando eu dou uns deslizes. Dou uns deslizes aqui, dou uns deslizes ali. Mas eu estou dizendo, não, mas eu amo ela. Mentira! Não dá para nós dizermos que temos um compromisso sério com uma pessoa e nós atrairmos, e nós a se relacionar com outras pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele falando sobre comer banquete, comer na mesa, o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, não dá para alguém comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele falou, não dá. Se alguém fala assim, não, eu vou comer um pouquinho aqui de Deus, mas agora eu vou comer um pouquinho do diabo. Não, tu não ama Deus, não. A maior prova de amor conjugal entre homem e mulher, sabe qual é? É a fidelidade. É a maior prova. Com Deus é da mesma forma. A maior prova de amor é eu crer e eu ser fiel a Ele, é eu me entregar de corpo e alma plenamente para esse Deus. Quando eu faço isso, eu estou falando, Deus, eu te amo. Sabe por quê? Porque eu estou me entregando para o Senhor. Eu não tenho um amante, eu não tenho outro ficante, não. Você é o meu Deus e o meu relacionamento é com o Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele usa a expressão que nós temos que nos entregar como oferta de sacrifício vivo. Sabe o que o apóstolo Paulo estava escrevendo, estava em mente? Ele estava em mente a forma que o povo judeu ele fazia o seu ritual de adoração a Deus. Para quem não sabe, uma das formas que o povo judeu, lá no tempo de Jesus, fazia sua adoração a Deus era através de sacrifício de animais. Todo dia no templo tinha pessoas sacrificando o animal, colocando em cima do altar um animal já morto. Levava um cordeiro, colocava em cima do altar, e aquela era uma forma de adoração que aquelas pessoas usavam. Traziam um animal e morto em cima do altar. O apóstolo Paulo entendendo essa forma que o povo judeu usava para adorar a Deus, para demonstrar amor a Deus, ele escreve, não, agora você tem que se entregar como sacrifício vivo, tá bom? É vivo, é você, no seu culto racional, no seu intelecto, no seu poder de decisão, porque o homem, ele tem poder de decisão. Você decide se lançar no altar do Senhor, sabe como? Como sacrifício vivo. Você decide isso. Então eu quero que você, em nome de Jesus, você possa prezar no teu relacionamento para com Deus. Sabe o que? Fidelidade. Preze fidelidade. Porque até mesmo Deus, ele sempre vai ser fiel com o seu povo. Sempre. Então, nós temos que crer e manter essa fidelidade. Se você já crê, glória a Deus, você está correspondendo a esse amor. Mas se existe alguém que fala assim, pastor, eu estou indeciso, estou em cima do muro, não entreguei minha vida para Jesus, pastor.
você não crê. Uma coisa que não existe no mundo espiritual, sabe o que é? Indecisão. No mundo espiritual só existe duas respostas para Deus: ou é sim ou é não. Quando eu sou uma pessoa indecisa, eu falo assim: não, eu até gosto de Deus, eu gosto de ir na igreja, mas eu não me comprometo assim com Deus, não. Eu não me comprometo em fazer as coisas para Deus, eu não me comprometo em me relacionar com Deus. Palavra pastoral aqui para essa igreja, palavra pastoral. Tu sabia que alguém que decide amar a Deus e corresponder a esse amor, procura estabelecer uma vida segundo aquilo que a palavra de Deus ela pede para você ter. A nossa igreja, por exemplo, nós temos batismos nas águas. A nossa igreja tem um trilho de liderança a ser seguido, que começa pela célula. Mas, por exemplo, eu sei que eu, como pastor, já há muitos anos, eu já presenciei isso. Pessoas que elas passam uma vida cultuando a Deus, mas nunca elas aumentam o nível de compromisso para com Deus. Eu já vi pessoas falando assim: não, eu já tive casos na nossa igreja de pessoas que nunca quiseram se batizar nas águas. Nunca quiseram. E eu ia falar com essas pessoas, falando: não, pastor, batismo é coisa séria. Eu falei: sim, é sério mesmo. Quem disse que não é sério? É sério. Não, pastor, então eu não quero não, pastor. Quero não, agora não. Sabe o que uma pessoa dessa está fazendo? Primeiro, ela não está correspondendo 100% a esse amor, porque ela não quer aprofundar o relacionamento com Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: se eu amo a Deus, tudo aquilo que aprofunda o meu comprometimento com Deus, eu quero. Porque eu não aceitei Jesus para mim ficar com um pé aqui e outro pé lá, não. Eu aceitei Jesus para mim me comprometer com Ele e viver para Ele. O que precisa Jesus para mim me comprometer mais com o Senhor? É ser batizado? Então eu batizo. É casar? Então eu caso. Senhor, é ter um compromisso a mais com a igreja? Então eu quero. É eu crescer na liderança, ser um líder de célula? Então eu quero. Quanto mais compromisso, é mais demonstração que eu amo ao meu Deus. Eu aceito os desafios, eu aceito os critérios. Pode ir afunilando como for, a porta pode ficar estreita como for, mas eu quero esse compromisso com Deus. Isso é demonstrar amor. Eu quero que você entenda isso essa noite. É claro que todo relacionamento com Deus é sério. O que não dá é nós ficarmos um tempo todo na presença de Deus, na igreja, e nunca querermos um compromisso sério com Ele. Todas as vezes: ah, pastor, aí não dá não, né? Mais sério do que isso não dá. Não, eu quero que você preze a fidelidade para com Deus, tá bom? Para complementar esse versículo bíblico aqui, olha só o que diz João 3,18. Diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome e no unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Entenda isso. Quem não crê, a Bíblia fala, já está julgado. Em outras palavras, a indecisão gera um julgamento sobre a minha vida. A falta de compromisso gera um julgamento sobre a minha vida. Então eu quero que, em nome do Senhor Jesus Cristo, parte C desse versículo, creia no amor de Deus, creia no ato de sacrifício de Deus e corresponda a esse amor através do teu compromisso e da tua fidelidade para com Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pastor, outra coisa que esse amor que Deus ele tem
Quem tem por você, pastor, sabe o que ele inclui? Para terminar, ele inclui a vida eterna. O versículo, ele termina dizendo assim: para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode entender um Deus que ama tanto uma pessoa, ama tanto alguém, que ele quer passar uma eternidade ao lado dessa pessoa? É o nosso Deus. Deus, ele ama tanto o homem, Deus, ele ama tanto a raça humana, que o amor dele transcende para a eternidade. Ele não quer amar só aqui na terra, não. É por isso que esse versículo termina dizendo assim: olha, para você não perecer, o amor de Deus, ele vem sobre a tua vida para você não morrer, para você não perecer. E sabe o que ele nos dá? Vida eterna ao seu lado. Então eu quero que em nome do Senhor Jesus, você essa noite comece a entender: poxa, Deus, ele me ama a tal ponto que ele quer que eu continue se relacionando com ele até mesmo lá na eternidade do céu. Um dos versos que existe na Bíblia sobre salvação diz dessa forma: que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Tu sabia que é a vontade de Deus que todos sejam salvos? É a vontade de Deus. O coração de Deus, ele clama para que pessoas tomem a decisão e o aceitem como Salvador. O coração de Deus, ele clama, porque a vontade de Deus é que todos aqueles que um dia ele criou possa crer, entregar a sua vida para ele e um dia possa ser salvo. É claro que não é porque é a vontade de Deus que todos vão ser salvos, porque Deus, ele não colocou algo no homem chamado livre-arbítrio e poder de decisão. Você decide crer, entregar-se para ele, e aí você passa uma eternidade ao lado dele. Você não perece, você se torna um salvo. Se nós começarmos a entender isso essa noite, no nome de Jesus, que Deus, ele nos ama tanto, que ele não quer que nós morra, mas ele quer que nós tenhamos vida eterna. Bom, nós começaríamos a ter um compromisso maior com ele. Você que está aqui essa noite, no nome de Jesus, você que já entregou tua vida para ele, e pode acontecer de você, no meio dessa caminhada, você está percebendo que a tua vida de comprometimento, ela é mais meia boca, não é 100%. Sabe o conselho que eu te dou? Se comprometa 100%. Se for da parte de Deus, ele deseja que você seja salvo, porque está na Bíblia que ele não quer que você morra, ele não quer que você pereça, ele quer que você tenha vida eterna. Mas sabe quem decide a vida eterna? É eu e você, pelo nosso poder de decisão. Se você essa noite decidir andar no único e verdadeiro caminho que é o Senhor Jesus, pode ter certeza, o seu destino e o seu futuro será passar uma eternidade ao lado de Deus. Mas sabe qual vai ser o pior sentimento que uma pessoa um dia vai sentir? É aquele sentimento da pessoa que teve oportunidade de amar a Deus e virou as costas para ele. O pior sentimento que alguém um dia vai ter no inferno é o sentimento que teve oportunidade de amar a Deus de todo o coração, mas ele decidiu virar as costas para Deus, ou ele decidiu não se comprometer, ou ele decidiu não priorizar Deus. Isso vai ser o nosso sentimento. Você consegue imaginar? Poxa, eu convivi com um Deus que me amou tanto, que demonstrou o amor dele pela minha vida, que todos os dias falava para mim que o desejo dele era passar uma eternidade comigo no céu e na glória. Mas pelas minhas decisões,
por eu ter virado as costas para Ele, alguém um dia ter que passar a eternidade no inferno, sabendo que todos os dias teve oportunidade, porque todos os dias Deus falou, Deus demonstrou, Deus falou: olha, eu quero que você passe uma eternidade comigo. Não, mas eu decidi virar as costas para Deus. É o pior sentimento que vai existir na vida de alguém no inferno. Por quê? Porque virou as costas para Deus. O versículo áureo da palavra, que é o João 3,16, ele nos traz esses ensinamentos, tá bom? E eu quero que essa noite todos nós possamos corresponder mais esse amor que Ele já liberou sobre nossa vida, tá bom? A verdade é que é mais do que justo. Pastor, é mais que justo, é. Você não merecia, eu não merecia, mas o Senhor nos amou. Então, sabe o que nós vamos fazer essa noite? Agradecer a Deus por esse amor. Fique de pé essa noite em nome de Jesus. Aleluia.